Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a candidíase vaginal e como que o Ayurveda encara, aborda, avalia e atua também. Bom, então a candidíase vaginal ela é uma infecção fúngica causada por um dos mais de 20 tipos do fungo do gênero Cândida. Pois é, existem mais de 20 tipos desse fungo. Então, a mais comum, né, a mais frequente é a Candida albicans. Não sei nem se eu estou falando certo. Mas esse tipo de fungo, né, a cândida, ela é considerada como uma parte da microbiota vaginal normal, ou seja, em condições normais, né, mesmo quando a mulher não tem candidíase, a gente encontra esse fungo, né, essa cândida na nossa vagina e ela não causa problema nenhum quando tudo está bem, tudo está em equilíbrio, ok? Mas quando ocorre algum desequilíbrio por algum motivo, né, a população desse fungo ela começa a crescer demais, né, perde o controle e isso vai gerar danos no nosso corpo. Então, os principais sinais e sintomas da candidíase vão ser coceira, vermelhidão, irritação da região externa da vagina, a presença de um corrimento espesso e branco, lembrando ali um leite talhado, né? E também pode acontecer ardência para fazer xixi e dor durante a relação sexual. Estima-se que cerca de 75% das mulheres apresentam pelo menos um episódio de candidíase ao longo da vida, ou seja, quase todas as mulheres ou já apresentaram ou um dia vão apresentar candidíase. Bom, e quais seriam os fatores de risco para desenvolver a candidíase? Então, dentre esses fatores de risco, a gente pode citar aí a diabetes descontrolada, o uso de antibióticos para tratar alguma outra infecção, o aumento do nível de estrogênio que acontece quando a gente toma anticoncepcional ou até mesmo durante a gravidez, e até casos de imunodeficiência, ou seja, quando existe uma baixa imunidade no nosso organismo e aí o nosso corpo não consegue se proteger contra essa infecção fúngica, tá? Então, alguns estudos, eles até associam, eles encontram uma associação entre a proliferação excessiva da cândida com um baixo número de bactérias lactobacilos ali na região da vagina, né? Então essas bactérias possivelmente elas auxiliam ali na prevenção da infecção fúngica por inibirem o crescimento exagerado, né, desse tipo de fungo. Então sim, existem bactérias que são nossas amigas e que estão ali no nosso corpo para o nosso bem, né? Então na verdade a gente tem muitas bactérias boas, a gente tem muitas bactérias que ajudam no nosso equilíbrio, né, na manutenção da nossa saúde. Por isso que mulheres que utilizam muito antibiótico por um tempo, por um longo período de tempo, ou usam antibiótico sem prescrição médica, elas tendem a apresentar mais candidíase do que mulheres que, né, não faz esse uso aí tão descontrolado e por tanto tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de antibiótico. Por isso, só use antibiótico quando o seu médico prescrever. Não vai lá e fica tomando antibiótico por conta porque vai bagunçar toda a sua microbiota. Bom, qual que é a visão ayurvédica da candidíase? Então, para quem me acompanha, sabe que toda e qualquer doença dentro do Ayurveda, ela pode ser explicada devido a um desequilíbrio de um ou mais doshas e também por um baixo poder de digestão, o baixo Agni, né? O Agni nada mais é do que a nossa capacidade digestiva. Então, na candidíase, a raiz do problema está num baixo poder de digestão, né? Quando o nosso fogo digestivo, a nossa capacidade digestiva, ela tá baixa, a gente não consegue absorver de maneira adequada os nutrientes que a gente tira dos nossos alimentos, né? Durante a nossa alimentação. E como a gente não consegue retirar esses nutrientes, a gente não consegue absorver, aproveitar adequadamente esses alimentos, é muito provável que exista a formação de ama. O que é ama? Ama é tudo aquilo que não foi digerido e é considerado como toxina para o corpo. Se a gente não consegue eliminar ama fica ali no nosso corpo, ama vai invadindo tecidos e isso pode ser considerado realmente como uma toxina mesmo, né? Além disso, a gente pode pensar também no caso da candidíase, que além do baixo poder de digestão, essa mulher ela tá aí com um desequilíbrio do dosha kapha e possivelmente do dosha pitta também. Bom, em um primeiro momento, o terapeuta ayurvédico ele vai avaliar se existe a presença de ama nessa mulher e como que tá a capacidade de digestão.
Se ele observar que essa mulher tem ama no corpo, que tem alguns sinais, então essa mulher ela pode apresentar a língua muito esbranquiçada. Então quando o terapeuta fala assim, olha, deixa eu avaliar a tua língua, então a língua tem uma cobertura muito branca, então essa cobertura branca é indício de presença de ama. Outros sinais de ama, então essa mulher, ela pode se apresentar muito cansada, sem energia, com muito sono, né, sem pique para fazer nada. Pode ter ou não aparecimento de acne, também é um sinalzinho aí que pode ter ama, tá? E alguns outros sinais e sintomas, né? Então aquela dificuldade de digestão, aquela digestão extremamente lenta, que parece que você não consegue digerir a comida, também pode ser um indício de ama. Então o terapeuta Ayurveda, ele vai avaliar e ele detectando a presença de ama, ele vai fazer todo um plano terapêutico para você conseguir eliminar a ama. Então ele vai mexer na sua alimentação, ele vai te orientar alimentos que você deve evitar, para evitar justamente o acúmulo de mais ama. Ele vai te orientar o uso de algumas ervas, de algumas especiarias digestivas que vão te ajudar tanto na eliminação de ama quanto na melhora da sua capacidade digestiva, né? Então, atuando primeiramente, né, eliminando ama, depois o terapeuta ele vai avaliar como tá essa capacidade de digestão e se ele detectar que não tá muito legal, ele também vai melhorar. E como que ele vai melhorar? Vai orientar sobre a sua rotina, sobre a sua alimentação, quais os alimentos mais adequados para você, quais são as ervas que você vai utilizar para auxiliar nesse processo digestivo. Então a gente tem algumas ervas digestivas que a gente sabe que facilita muito o processo de digestão, como por exemplo, açafrão, o cominho, o gengibre, a pimenta preta, a açafétida, e tem algumas outras ervinhas também, especiarias, que vão ajudar nesse processo aí de digestão, certo? Bom, depois disso, o terapeuta ele vai avaliar qual ou quais doshas estão em desequilíbrio para ele poder orientar para você o que é melhor para você, tanto em relação à sua rotina, quanto em relação à sua alimentação, hábitos de vida e etc. Tem algumas coisinhas também que o Ayurveda ele recomenda de uso tópico, como por exemplo, utilizar ali um olhinho de coco, né? Na região ali da vagina também pode ser recomendado, porque o óleo de coco ele possui duas substâncias que são consideradas como antifúngicas e antimicrobianas, né? E recomenda-se até a realização de banhos de assento com a camomila, né? Com chazinho de camomila também é indicado nesses casos. Bom, no tratamento médico convencional vão ser prescritos antifúngicos e pomadas vaginais. Só que a gente sabe que se a gente não tratar a raiz da candidíase, ela pode voltar com facilidade. E é justamente aí onde o Ayurveda vai ter importância da sua atuação, para evitar que essa mulher tenha essa candidíase de novo. Ou seja, vamos supor, a mulher foi lá, tratou no médico, né, tomou o remédio, tudo mais. Só que se ela também não trata a causa, ou seja, se essa imunidade dessa mulher não estiver boa, se essa capacidade digestiva da mulher não estiver boa, muito possivelmente essa candidíase pode voltar. Então, além de você tratar os sintomas, né, eliminar aquele excesso de Candida albicans que existe ali, você também precisa tratar a causa do seu problema. Bom, na parte da alimentação, tem alguns alimentos que devem ser evitados, né? Como alimentos fermentados, queijos, cogumelos, alimentos que tenham muita farinha refinada, açúcar refinado, alimentos processados e industrializados. Mas você deve abusar, né? E se divertir aí com os vegetais, mas você deve tomar cuidado e evitar o excesso, né, de vegetais, de alimentos que sejam ricos em amido, como por exemplo a batata e o inhame. E alimentos com excesso de açúcar você também deve tomar cuidado, como por exemplo a beterraba ou a cenoura. Você pode abusar de folhas verdes escuras, de feijões, de legumes, né? Bom, então assim, o Ayurveda, ele sempre vai explicar as doenças através da avaliação da nossa capacidade de gestão e do equilíbrio dos doshas, né? Avaliando como está essa capacidade digestiva, qual dosha está em equilíbrio e desequilíbrio, o terapeuta ele vai fazer um plano individualizado para você, né?
fazendo uma orientação ali na sua rotina, no seu estilo de vida, nos seus hábitos e também na sua alimentação, né? É muito importante deixar claro que o Ayurveda ele não substitui, não deve substituir o tratamento convencional. Então, sim, procure o seu médico, mas o Ayurveda ele trabalha em paralelo com a medicina convencional tradicional, tá? Então, a importância do Ayurveda é justamente tratar ali na causa do problema, na causa da doença e evitar que essa doença retorne. Então, de nada adianta você tomar o remédio que o médico passou, você passar a pomada, se você não cuidar da sua imunidade, se você não cuidar da sua capacidade digestiva, né? Então, pra gente, né, que é do Ayurveda, a gente sabe que a nossa digestão tá muito ligada à nossa imunidade. Então, se você não cuida da sua imunidade, você pode até tratar ali a doença com remédios e pomadas, só que possivelmente ela pode voltar se você não cuidar ali da sua saúde de uma forma geral. Então, por isso que o Ayurveda é tão importante. Então, o objetivo do Ayurveda é ter um olhar mais profundo sobre a sua saúde, não apenas sobre o que está acontecendo agora, mas por que aconteceu isso, né? Então, por ter um olhar mais profundo, isso requer mudanças, tanto na alimentação quanto no estilo de vida. Mas eu te garanto que essas mudanças elas vão trazer bons frutos a longo prazo.